Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Como já dissera o irmão Rodrigo, eu sou Humberto Lacerda, membro ali da igreja em Alto Laje, e pastoreio já há 4 anos uma congregação em Vila Prudente. E quero de antemão dizer-vos que é um privilégio poder estar convosco e compartilhar uma porção da palavra de Deus a todos nós. No entanto, vos advirto que nesta noite a minha proposta é lhes trazer uma crise de identidade. Haja vista que, diante de tal momentos em que nós vivemos, se faz necessário que nós venhamos a pensar qual a razão de estar aqui. Ou, como já fora posta a pergunta, o que sou eu? Bem específico. Convido a estar de pé em reverência ao Deus da palavra e a abrir suas Bíblias em Ezequiel capítulo 3. Meditaremos nesta noite sobre o tema Escolhidos por Deus. Ezequiel capítulo 3, os versos de 16 a 21. Amém? Ezequiel quanto, irmãozinho? Ezequiel 3. 16 está lá. Quem achou, diga. Amém. Não, diga achei. Obrigado. Ezequiel capítulo 3, versos 16 a 21. Assim diz a palavra. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e as avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticara não virão em memória. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Senhor, o nosso Deus e soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre nós, e rogamos, ó Deus, que nesta noite fale conosco, Pai, que nos dê, Senhor Deus, o privilégio mais uma vez de ouvir a tua voz, de sentir o teu toque, Deus, de sentir a tua mão sobre a nossa vida, Pai, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Assentai-vos, amados. O que é o atalaia? O atalaia, no contexto dos tempos, dos dias de Ezequiel, nada mais era ou ninguém mais era do que um homem que antes de qualquer coisa ele se dava à sua cidade, ele se dava ao seu povo, ele se propunha verdadeiramente a viver uma vida que ajudasse o seu povo. Esse homem era posto sobre vigília das cidades muradas onde ele vivia. E ele então, posto em uma torre, caía sobre a sua responsabilidade verificar dia após dia, noite após noite, a chegada do inimigo. Uma vez na
estão avisando ele sobre a chegada do inimigo, então era posto sobre as suas costas a responsabilidade da desgraça do povo daquela cidade. A importância do atalaia era tão grande para aqueles dias, que as torres eram construídas o mais alta que se pudesse ou que se tinha recurso. Para você ter uma ideia, segundo James Kennedy, em Babilônia, cujos muros que cercavam a cidade mediam 62 metros de largura, em cima desse muro moravam os atalaias. As suas torres, que alcançavam 98 metros de altura, era lá que ficavam os atalaias para vigiar a cidade. Nesta noite, quando nos propomos a falar, a trazermos esta crise de identidade, nós estamos ao mesmo tempo propondo repensarmos sobre a que estamos neste lugar. Amados, cada um de nós entrando posto aqui, nós nos encontramos em uma posição de atalaia. E não conseguiremos chegar a essa conclusão, se não primeiro avaliarmos as nossas vidas e nos identificarmos como tais. Porque é através dessa identificação, é através dessa conclusão, que nós chegaremos a essa ideia de que somos ou não somos um atalaia dado por Deus ao povo, aos povos. Por isso que nesta noite eu quero dizer para você que antes de qualquer coisa, você é a escolha de Deus. Você verdadeiramente é a escolha de Deus. E você é a escolha de Deus, amados. Porque o mundo está morrendo. Se nós observarmos, se nós pararmos para pensarmos, e não precisa estar dizendo isso aqui, mas só para trazermos a memória, se nós pararmos para avaliarmos, nós vamos ver que o mundo está morrendo, porque o mundo está perecendo dia após dia sem Cristo. Eu digo a você que se nós pararmos para pensar agora, simplesmente dentro do seio das nossas famílias, nós vamos encontrar pelo menos uma pessoa que ainda carece da intervenção de Jesus Cristo, que ainda carece de nascer de novo, que ainda carece de ser transformado pelo poder restaurador de Jesus Cristo. O mundo perece de forma contínua, e o mundo caminha a passos largos para a perdição. E cabe a nós, como atalaias, nos questionarmos nesta noite: o que estamos fazendo para tal? O mundo está morrendo por causa das drogas. Está aí os anjos da noite que o digam. Os anjos da noite que o digam diante de uma cidade cuja população está enxertada continuamente de drogas, sejam elas lícitas, sejam ilícitas, mas está morrendo por causa das drogas. A liderança dos anjos da noite relatou para mim há alguns dias, dizendo o seguinte, que começou a conversar com um jovem, e que esse jovem declarou para ele que já fora um missionário, já fora alguém que estava pregando a palavra. O mundo está morrendo por causa das drogas, amados, exatamente porque essas drogas lhes cegaram os olhos e eles já não podem mais ver a sua própria miséria. Por isso é preciso que o atalaia grite, é por isso que o atalaia erga a sua voz e proclame a salvação que está por vir, a salvação que já chegou, melhor dizendo. O mundo está morrendo por causa da prostituição. O amor ao dinheiro tem levado continuamente as pessoas para uma vida de prostituição. Exatamente porque deixou com que esse mundo trouxesse nas suas mentes que é preciso que eles consigam cada vez mais, e essas pessoas continuam olhando para dentro de si e esperando que as pessoas vejam o que elas mostram ser, não o que elas são de verdade.
O mundo está morrendo por causa da prostituição. Se nós chegarmos no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, nós vamos conseguir enxergar de forma aberta, de forma escandalosa, a prostituição infantil. Onde muitas vezes é incentivada pelos próprios pais. O mundo está morrendo por causa da prostituição, porque as pessoas se prostituem de todas as formas que se possam imaginar. O que temos feito? O que temos feito quando muitas vezes nos calamos? O mundo está morrendo por falta de esperança. Os suicídios não relatados pela mídia, porque são podados, porque são proibidos de relatar tais coisas. As pessoas que mesmo diante de adquirir bens e mais bens, elas ainda se propõem ao suicídio. Não há esperança para muitas pessoas, elas estão vivendo sem esperança e para elas não conseguem enxergar um fio de esperança na sua vida. O desânimo, a depressão. Quantas vezes nós olhamos para dentro dos consultórios psicológicos, alguns já alcançando o nível da psiquiatria, e nós olhamos mesmo para dentro das nossas igrejas e nós encontramos pessoas subjugadas pelo poder da sua própria mentalidade. Mas, amados, você precisa pensar em uma coisa. E eu quero nesta noite questionar. Você pode morrer com o mundo ou mostrar ao mundo a única esperança. É você que decide. É por isso que eu disse para você que se você não se conceituar, que se você não entronizar a ideia de ser uma atalaia de Deus, de nada resolverá. Você pode escolher entre morrer com o mundo ou mostrar para o mundo a vida. Você pode escolher entre deixar que o mundo pereça ou apresentar Jesus Cristo, o Senhor. É preciso que o atalaia grite e diga para este mundo que essa leve e momentânea tribulação sobre a qual passamos não pode ser comparada com a glória do porvir. Você é a escolha de Deus, meu querido? Não, porque a igreja está morrendo, porque a igreja está perecendo, porque a igreja não está encontrando o caminho. A igreja está morrendo por falta da proclamação da cruz de Cristo. A igreja está morrendo, meu querido, pela presença de um evangelho descompromissado com Deus. Por isso você é a escolha de Deus. A igreja está morrendo porque deu lugar a um show ao invés de um culto. E a semelhança da igreja em Laodiceia está morta e tem apagado o fogo do Espírito que um dia ela recebera. Eis que é chegada a hora de levantarmos o clamor, de sermos cheios do Espírito, de caminharmos. Porque não é esse o nosso lugar. Como diz Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 2, verso 10. Levantai-vos e andai, porque não é esse o vosso descanso. Eis que é chegada a hora de levantarmos um intenso clamor pela salvação do perdido, pelo avivamento da igreja, pelo avivamento da minha, da sua, da nossa vida. Eis que é chegado o dia em que devemos viver como se Cristo fosse voltar amanhã. E vou além, como se Cristo fosse voltar daqui a pouco. Olha para a tua vida, meu amado. Olha para a tua família. Olha espírito para os teus vizinhos.
E se pergunte o que está faltando para sermos verdadeiros atalaias dados por Deus. Você é a pessoa que Deus escolheu para levar a salvação a outros. Você é o atalaia de Deus, que Deus deu aos povos. Você é a escolha de Deus, meu querido, meu amado irmão. Você é a escolha de Deus. Porque você é o atalaia dado aos povos. Sobre cada um de nós recai a grandiosa responsabilidade e a maravilhosa responsabilidade de proclamar a salvação eterna, de subir na mais alta torre, de gritar para alertar os que estão à nossa volta sobre a chegada do inimigo, que chega rugindo como um leão buscando a quem possa tragar. Cai sobre nós essa responsabilidade. Você é o atalaia de Deus, meu querido. Você é o atalaia que Deus deu aos povos, porque Deus te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois, vamos lá todos juntos? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é grande demais, gente. Isso é grandioso demais para que nós o retenhamos em nós. Você é o atalaia de Deus. Você é o atalaia dado por Deus aos povos, porque esta tarefa fora negada até mesmo aos anjos, mas fora atribuída a você. Os anjos não podem fazer aquilo que nós podemos, meus irmãos. É interessante observar no texto de Atos capítulo 10, quando o anjo não pôde falar para Cornélio, não pôde falar para ele do Evangelho, mas vai lá e chama Pedro, um mero humano pecador, cheio de falhas, cheio de dificuldade. Pedro vai dizer o que deve ser feito. Você é o atalaia de Deus, porque isso é grandioso demais, porque isso é atribuído a você, é atribuído a mim. Você é o atalaia de Deus, meu querido, porque você fora revestido de um poder vindo dos altos céus. Vamos recitar o verso 8 de Atos 1, vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os fins da terra. Quando descer sobre nós o Espírito Santo. Tem alguém aqui que não fora batizado no Espírito Santo ainda? Levanta a mão, por favor. Batizado 2 vezes. 2 vezes, muito bem. Glórias a Deus por isso. E glórias a Deus porque não tem ninguém nessa noite aqui que ainda não fora batizado pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como você queira. Você foi revestido de poder vindo dos altos céus. Por isso você é a pessoa que Deus escolheu para proclamar o Evangelho. Por isso nesta noite eu te pergunto, você é salvo? Se morrer hoje você vai para o céu? Se você respondeu sim a essas perguntas, então não há motivo para nos calarmos, não há motivo para retermos em nós toda esta glória desta salvação que o Senhor estabeleceu, que o Senhor nos outorgou. Portanto, seja preparados. Mas sabe, amados, o que acontece é que muitas vezes nós vivemos uma vida como se estivéssemos descompromissados. E muitas vezes nós nos esquecemos sobre a responsabilidade, a gloriosa responsabilidade que nos é dada. Posta sobre nós.
Muitas vezes nós nos esquecemos da grandiosa bênção de sermos os atalaia de Deus. E quando isso acontece, é necessário que nós venhamos a chorar como se venhamos a lamentar, como se estivéssemos sendo conduzidos ao cativeiro. É necessário que nós venhamos a nos derramar em lágrimas. É necessário que nós venhamos a olhar para a nossa pequenez e pedir a Deus que Deus nos restaure, que Deus nos retifique, que Deus nos reconstrua, para que nós possamos viver novamente e olhar para Ele como sendo a única esperança, o único que pode colocar em nós um desejo novo de provar. Quando em cativeiro te levaram de Sião e teus sacerdotes prantearam de aflição, fui como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só, talvez Deus te lembre do bichinho de Jacó.
Vamos ficar. Só que nós vamos ler esse texto de forma diferente. Nós vamos parafrasear esse texto. Nós vamos lê-lo na primeira pessoa do plural. Ok? Ele vai ficar assim, ó. Mas nós, no plural, mas Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De novo, mas Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. que não passe de nós. O teu Espírito, tudo que foi dito a nós, venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, e vá avante, venha sobre nós, e realize o teu querer, que não passe de nós. Teu Espírito, tudo que foi dito a nós, venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, e vá avante, venha sobre nós, e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. O teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, por teu querer. Quero agradecer a todos. Quero dizer a você que se você tem desejo de um ministério desse desafiador, me procure. Estou precisando de ajuda lá na Vila Prudente. Preciso de atalaias lá que me ajude a gritar nos 4 cantos daquele lugar a salvação do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos caminhar já para o encerramento da nossa capela. O Isaac teve problema de saúde da esposa dele. Por isso ele está aqui com a gente hoje. Nosso presidente do canto. Vamos até estar orando pela vida da Carol, pela esposa dele. Então vamos encerrar pela vida do pastor, sempre orar pela vida do pastor Duraci, que é nosso anjo do Senhor, cuida de nós. Então vamos nos colocar de pé. Vamos encerrar esse momento orando aquele que é digno de toda honra e de toda glória, que nos chamou para sermos essa geração e esses atalaias que vão gritar em nome do Senhor. Oremos. Deus, nós te louvamos. Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Amém. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, mesmo a gente sendo tão falho, mesmo a gente sendo tão pequeno diante de Ti. O Senhor estende os seus braços, e o Senhor nos abraça e nós nos sentimos amados por Ti. Que a gente possa aprender a reconhecer isso nas pequenas coisas. Que a gente possa se lembrar que o Senhor se importa conosco. Obrigado por esse momento que nós tivemos aqui nessa noite. Um momento de mais uma vez, um momento bom em nossos corações. Achamos daquilo que o Senhor mesmo colocou. Para que nós sejamos aqueles que irão fazer a diferença nessa geração.
oração que vai clamar, vai invocar e adorar o teu santo nome. Que nós possamos cada dia mais reconhecer o teu reinado sobre nossas vidas. Que a gente possa sempre te agradecer por isso. Eu coloco a vida de cada seminarista, de cada família, de cada igreja representada, de cada pastor que cuida de nós, das nossas igrejas. Obrigado por eles, obrigado porque o Senhor tem escolhido pessoas para caminharem conosco. Pelos professores, pelo menos dos pastores das siglas, que o Senhor continue dando saúde, Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, o seu ministério de cuidar de nós. Que Ele possa, que o seu Espírito Santo possa caminhar e guiá-lo nessa direção. Obrigado por nós, lembrando a vida da Carol. Então, essa oração que te faço, também no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos botar as cadeiras no lugar. Dá um oi, pastor. Pai, beleza? Já vai, Matheus? Vou pegar carona com você. Não sei. Tchau aí. Tchau. Aí. Isso aí. Falou. Eu vou passar pro YouTube. YouTube. Aí, Dudu. Ela com um biscoitinho, vai lá só com biscoitinho. Olha, Jean. Ficando filmando agora? O que você fala? Vai pro YouTube. Tô no YouTube. E aí, manda a palavra. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós só temos o trabalho, agora tá tudo certinho, né? Te entreguei, então, tudo certinho. Então é nóis.